Primeiro, ainda sem falar dos temas, né? Vou dar aqui primeiras boas-vindas. Ariel, bem-vindo aqui ao nosso programa de debates. Muito bom te receber mais uma vez. E hoje você não chegou com a língua para fora, desesperado. Nossa senhora, né? Da outra vez eu vim direto de casa, cheguei aqui 11h10, todo mundo esperando, trânsito, né? Meu Deus do céu, mas dessa vez eu vim para São Paulo antes, preparado aqui. Agradeço por me receber mais uma vez aqui no podcast. Fui muito bem recebido da última vez. Estou bem feliz de estar aqui de novo e espero poder voltar outras vezes com mais temas aí do catolicismo. Legal. Com a gente também aqui, Juan. Bem-vindo, Juan. Muito bom receber você aqui mais uma vez no programa. E bom te ver também mais uma vez. É bom ver também o pastor César, que sempre acolheu aqui com bastante carinho, né? Eu também agradeço ao Ariel por ter comparecido aqui. Finalmente nosso debate saiu. E torço para que seja um debate edificante aí, com muito conhecimento. Havia alguma treta na internet ou é impressão minha? Então, sempre tem, né? O que rolou? Diversas coisas. Qual coisa você quer saber exatamente? Tem um monte, tem um histórico e tal. Tem muitos reacts mútuos aí. Você reagindo aos dele e ele reagindo a vocês, tem isso aí? Ah, tem. Nossa, tá passando de farpa por aí. Então vamos lá. Mas o tema hoje é sobre o purgatório, tá certo? Então, conforme os nossos sorteios aqui da Loteria Federal. Ariel, vamos lá. Quando alguém chega e fala assim, pô, o purgatório existe, eu sei que no catolicismo é uma doutrina muito cara, né? O purgatório. Sim. E aí você fala, não existe, tal, não sei o que. Tá, mas como que você fundamenta? Vamos lá. Bem, vamos lá. Acho que a gente tem que começar primeiro pelo que a gente tem em comum. Tá dando para ouvir direitinho aí o áudio? Da última vez, eu acho que estava falando meio longe aqui. Acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom, né? Tá bom? Se precisar, vocês avisem aqui. O ponto que a gente tem em comum, que é na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: como está determinado, cada um morre apenas uma vez e depois vem o julgamento. Então, tanto católicos quanto evangélicos, ortodoxos, todos concordamos que o homem morre e depois vem o juízo. O homem morre e ele se encontra diretamente com Deus. Só que para encontrar a Deus, para entrar na Jerusalém Celeste, o livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27, diz: nunca entrará nela, na Jerusalém Celeste, o que é impuro, nem alguém que pratique a abominação e a mentira. Algumas traduções trazem, não entrará nada de impuro. Ou seja, assim como ele morre, ele já vem o julgamento, e nada de impuro pode entrar no céu. Só que a primeira carta de São João, no capítulo 15, versículo 16, traz versículos aqui bem misteriosos, que são os seguintes: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará a vida ao irmão. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste pecado que eu digo que se deva orar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Então São João faz uma distinção aqui entre pecados que levam à morte. Lembramos que na Bíblia muitas vezes essa palavra aparece com o sentido de condenação ao inferno, né? A pessoa que realmente morre de vez. Mas ele diz que tem pecados que são, toda injustiça é pecado, mas que não levam à morte, ou seja, a pessoa vai para o céu, só que essa pessoa está impura, ela precisa de uma purificação. Nós sabemos que o justo peca 7 vezes ao dia e 7 vezes se levanta. Então todos nós cometemos impurezas, cometemos pecados, nem todos eles levam à morte, mas alguns nós morremos com uma pena deles ainda e é necessário que ela seja purgada. Essa pena precisa ser purgada pelo sangue de Cristo, que só ele tem poder para perdoar pecados. Precisa de uma graça de Deus para perdoar esses pecados, para queimar essa pena. Daniel diz que à frente de Deus vem rios de fogo, ou seja, a pessoa quando entra em contato com Deus, esse fogo, se tiver alguma impureza na frente dela, essa impureza é purificada. Se essa pessoa está viva diante de Deus, como diz aqui São João, e ainda tem alguma impureza, é necessário que essa impureza seja lavada. Isso é o purgatório. Ok. Juan, o purgatório existe? Você, como protestante, vai defender que não? E aí, como que você defende essa ideia? Bom, o purgatório não existe, não tem nenhum lastro na Bíblia. Primeiramente, quero explicar o purgatório, que muitos protestantes erram ao explicar o purgatório. Eles acham que é uma segunda chance, e não é assim. Na doutrina católica, o purgatório são pessoas que já estão com a salvação garantida, porém ainda tem pecados veniais para serem purificados, para depois ela ter acesso ao céu, né? E quando a gente vê na Bíblia,
a gente vê que pessoas que são salvas por Cristo, elas tiveram parte com ele na cruz. Você concorda comigo? Sim. Na cruz. Em Colossenses 1, 22, fala que Cristo na cruz já nos reconciliou. E se ele nos reconciliou, ele nos tornou santos, justificados, inculpáveis e irrepreensíveis. Logo, sendo justificados, temos acesso ao céu e não a um lugar intermediário. Porque Cristo na cruz ele já leva a culpa e o pecado. Portanto, não tem como ter aqui um lastro bíblico sobre um lugar intermediário chamado purgatório, onde a pessoa justificada, que foi alcançada pela cruz de Cristo, ela tem que passar por um processo de purificação para poder acessar o céu. Inclusive, eu queria que o Ariel me desse bases bíblicas muito fortes para embasar aqui um purgatório, coisa que eu não vejo. Você diz que Colossenses diz que nós que já somos justificados não precisamos de purificação. Mas o próprio São Paulo diz que completa em sua carne o que falta à paixão de Cristo. Não no sentido, é claro, de que falte alguma coisa para Jesus, todos concordamos. Mas existe um processo de purificação que acontece durante essa vida. São Paulo também diz que ele dá um alimento para crianças, quando ele está conversando com aquelas pessoas que são menores na fé. Depois essas pessoas vão crescendo e ele vai dando alimentos maiores para que nós cheguemos à medida de Cristo. Então esse absolutismo, assim, sou justificado, já sou santo, não existe. Precisa de uma justificação. E eu queria que você desse a sua interpretação para essa passagem da carta de São João que eu trouxe, de que há pecados que levam à morte e outros não. Todo pecado é uma impureza e impureza não entra no céu. Como que uma pessoa que morre com esse pecado que não leva à morte entra no céu se ela tem uma impureza? Na verdade, a pessoa que pecou do pecado que não leva à morte são os pecados que nós cometemos no dia a dia. O pecado que leva para a morte ali, claramente, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável. Então, quando Paulo fala sobre a purificação, é um processo que todo cristão sofre durante a sua vida, mas como você bem disse, durante a vida, não num pós-morte. Paulo nunca vai falar de uma purificação pós-morte, isso não existe na Bíblia. Então, a pessoa que cometeu um pecado imperdoável, como, por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, para ela já não tem perdão nem oração. Agora, os outros pecados que nós cometemos, aí sim, tem arrependimento em vida. A Bíblia nunca vai apresentar um arrependimento, uma purificação pós-vida. Mas a igreja também não prega isso sobre o purgatório, né? Alguém que não está arrependido em vida não pode entrar no céu. O que nós temos são essas penas que a pessoa precisa purgar. A igreja não diz que a pessoa não se arrepende e no céu ela tem uma segunda chance. Isso é um desconhecimento do que é a doutrina do purgatório. Então, mas quando a Bíblia fala que nós somos justificados e nos arrependendo dos nossos pecados, nós somos lavados, então purificados, e a gente já não tem a culpa e nem o pecado. Você acha então que uma pessoa que vai para o céu, ela não tem pecado mais nenhum? Ela não tem... No dia que ela morre, por exemplo, ela não cometeu pecado algum. Está completamente pura, não tem nenhum problema. Já pode ir direto para o céu. Então, na linguística grega, existe dois tipos de pecado. O pecado, que é o tropeço, e a iniquidade, que é o pecado deliberado. A pessoa que está em pecado deliberado, ela não alcança arrependimento. Agora, a pessoa que comete o pecado em si, ela tropeça, alcança o arrependimento, ela se purifica e ela tem acesso ao céu diretamente, através da justificação de Cristo pela cruz. Deixa eu entender uma questão. Ariel, você está falando do pecado, que a pessoa comete pecado Sim. depois de ter Cristo como Salvador. Exatamente. Óbvio, todos nós concordamos, né? Como a carta aos Hebreus diz, inclusive, que uma coisa é você pecar antes do batismo, outra... Ninguém está defendendo que a pessoa que depois nunca peca. Acho que nisso, no que todo mundo concorda. Então, no que todo mundo concorda é que o salvo, mesmo depois da experiência com Cristo, ele comete erros. Sim. E pecados. A Igreja Católica parece que divide o pecado em dois tipos de natureza. Sim, é como São João faz aqui, né? Pecados que levam à morte são os que são diretamente contra os 10 mandamentos, são os pecados mortais, e pecados veniais que, de alguma forma, contrariam esses 10 mandamentos, mas não diretamente, né? E aí você está dizendo, eu queria entender como você pensa, que uma vez que você é salvo por Cristo, esse sangue de Cristo te salvou... Eu acho que essas perguntas é melhor o Juan fazer. É verdade. Você está como mediador. É que assim, vocês estão conversando e não está saindo, eu queria fazer uma pergunta que norteasse... Para dar um pouco mais de tempo. Isso. Eu te entendo também. Então vamos lá. Se você quiser, a gente pode, talvez, definir 5 minutos para cada um, para que a gente possa discorrer, né? Para que possa falar um pouco mais. Eu quero fazer uma pergunta. A pergunta é, eu queria entender como que o católico entende e como que o protestante entende
eu me converti, por exemplo, e tenho Cristo como Salvador. O protestante entende que eu peco depois dessa experiência. O católico entende que eu peco depois dessa experiência. Isso é uma base comum. Isso, até aqui é comum. Se todos vocês entendem assim, por que para você tem a necessidade do purgatório e para ele não? Essa é a pergunta que eu queria deixar para vocês dois. São Paulo também fala de uma pessoa que ele entrega a Satanás para que ela possa ser salva. Ele traz isso em uma das suas cartas. É da carta aos Coríntios. Verdade, Coríntios 5. Então, quando nós cometemos pecados, nós precisamos nos arrepender. E esse arrependimento vem através dessas boas obras, através da penitência. Toda penitência que uma pessoa faz, ela faz pela graça de Deus. Nele nos movemos, existimos, respiramos e agimos. Então, tudo que nós fazemos de bom é graça de Deus. Isso é doutrina católica, a gente não acha que é a pessoa ali com a força dela que vai fazer alguma coisa que vai salvá-la. Mas é necessário que ela tenha esse arrependimento, que ela receba a purificação de Deus também através dessa penitência. E tem pessoas que morrem sem conseguir fazer essa penitência, elas morrem com pena acumulada. E o purgatório é o local onde a gente fala local, né, mas não é um lugar físico, afinal de contas são almas, né? Então as almas não ocupam um lugar, elas têm um estado. Então o estado da pessoa que entra em contato com Deus, e ao entrar em contato com o nosso Deus, que é fogo, se ela ainda tem dá penas... oportunidade a ela para não é oportunidade, assim, se ela ainda tem penas, ela já está salva, né? Se ela entra em contato com Deus, é porque ela já está salva. Disso Deixa eu terminar aqui, deixa eu terminar. Então, ela entra em contato com Deus, se ela tem alguma impureza, Deus, em sua misericórdia, pelos méritos da sua cruz, lava as penas dessa pessoa. É parte do sacrifício de Cristo. Eu vou deixar essa mesma pergunta para você, para não parecer que eu estou sendo perseguindo. O pessoal vai cair no chat aí. Porque eu queria entender essa lógica, porque agora sim a gente consegue, a partir daí, conversar. Não, o que ele explicou, a gente já entende. Foi que nem eu expliquei no começo como funciona o purgatório. Ele não é uma segunda chance, são pessoas que já estão salvas, mas precisam se purificar de pecados veniais. Agora o problema é você achar na Bíblia essa purificação acontecendo pós-morte. É isso que você não vai encontrar na Bíblia. É o que eu estou te pedindo desde o começo. Muito bem, então vamos pegar alguns versículos, né? Vamos primeiro para Mateus 12, você deve conhecer essa passagem. Sim. Em Mateus 12 nós temos o seguinte, Jesus falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. E ele diz o seguinte aqui no versículo 32. Mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Aqui nosso Senhor faz uma distinção de dois tempos, este mundo e o mundo que há de vir. Aqui nós já vemos que tem coisas então que podem ser purificadas aqui e outras lá. Não é que é um pecado que a pessoa não tenha se arrependido ainda, né? Ela precisa se arrepender para poder entrar no reino dos céus, e mesmo que passando por esse fogo purificador. Mas ele faz uma distinção entre coisas que podem ser perdoadas aqui e coisas que podem ser perdoadas no outro século, no outro mundo. Isso já é uma base aqui para mostrar que tem sim um tipo de purificação em outro momento. Então, isso não é base para mostrar uma purificação pós-morte, porque o termo não será perdoado nesse século nem no vindouro, é um termo judaico para dizer que nunca haverá um perdão, ou, por exemplo, nem agora, nem depois e nem nunca. Até porque no século vindouro, ali no grego, a gente vê a palavrinha aion, que é no para sempre. Você fala grego? Eu não sou um expert em grego, mas eu pesquiso muito. Entendi. Então, a gente vê que nesse século vindouro, principalmente na gramática grega, está trazendo já o aspecto da eternidade. Já aconteceu a parousia de Cristo, que é a volta de Cristo, o harpazo, né, que é o arrebatamento. E se aconteceu o arrebatamento, aconteceu a ressurreição dos justos, né, todos os justos. E se aconteceu a ressurreição dos justos, os que morreram em Cristo, logo, se existe um purgatório, todo mundo que está no purgatório foi ressuscitado na volta de Cristo. Sim. Então, depois da volta de Cristo, não há o que se falar em purgatório. Então, depois que o Cristo volta, ele ressuscita os seus mortos. Os que estiverem vivos ainda forem transformados e eles vão até as nuvens, até os ares, que a Bíblia chama isso de harpazo, e aí a gente traduz como arrebatamento. Então, após isso é que vem o século vindouro, que é o aion, né, a eternidade. Então, não tem como falar aqui de pecados que serão perdoados no século vindouro.
Você pode explicar um pouquinho melhor isso da gramática? Porque aqui está escrito este século e o século vindouro. O que isso significa para você, então? Século o que significa essa palavra grega para você? O aion significa eternidade, o fim consumação dos séculos, eternidade, para sempre. Ou seja, não será perdoado nem aqui, nem no século nem vindouro. Nunca, foi que eu não expliquei para você. Nem aqui, é como se fosse nem aqui, nem na China, vamos dizer assim. É tipo assim, nem no presente e nem no porvir. Que seria depois da parousia de Cristo. Tá, entendi. Então, primeiro, sobre essa sua interpretação de arrebatamento e tudo mais, isso não tem muito sentido com base em outras partes da Escritura. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, São Paulo diz o seguinte: vou ainda, no versículo 51, vou ainda revelar-vos um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará, o juízo final, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os que estiverem vivos nesse momento, nós seremos transformados. Com efeito, é preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade, e este ser mortal se vista de imortalidade. Ou seja, num piscar de olhos vem o juízo final. É como Nosso Senhor também diz em Mateus 24, Mateus 25, sempre que ele fala da parousia. Em João, quando ele fala que os mortos ressuscitarão, uns para a glória, outros para a morte. Então não cabe essa sua interpretação. Outra coisa sobre o termo aion. Você comentou que é um estudioso de grego, então eu trouxe para você aqui alguns paralelos do termo aion, que você pode dar uma olhada em outras passagens da Escritura, que nós vamos ver que ela tem sim o sentido desse mundo, desse século e a eternidade. Ou seja, Jesus está falando de duas realidades: o tempo presente e o tempo final, o tempo do juízo final. A primeira delas é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10. Vamos lá, São Marcos, capítulo 10, no versículo 30. Quem tiver com a Bíblia em casa pode pegar para dar uma olhada aqui também. E quem tiver acesso a esses aplicativos aí que mostram o significado de cada palavra, também pode conferir. Embora, está aqui o pastor César, que é professor de hebraico, vai concordar comigo que olhar palavra a palavra, só pesquisando num site, não é realmente uma forma de se aprender uma língua antiga. Você precisa entender o contexto, aprender como as palavras se relacionam umas com as outras, senão você acaba trazendo algumas interpretações equivocadas, como essa que você trouxe aqui. Se a gente vai para Marcos 10, versículo 30, nós temos aqui, um pouco mais acima, né? Vamos pegar o versículo 28. Pedro começou a dizer-lhe, é o episódio do jovem rico: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém que deixe casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, ficará sem receber 100 vezes mais. Neste tempo agora, aion, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, aion, a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Ou seja, nesse versículo aqui, a gente vê especificamente que ele está falando desse mundo e do mundo futuro. Ou você acha que as pessoas que ele não está falando da vida eterna quando ele diz o mundo futuro, é algum outro mundo? Ou ele não está falando do nosso tempo presente, quando ele diz que a pessoa vai receber muito mais agora com perseguições? Aqui o termo aion é usado desse modo. Da mesma forma, em Lucas 18:30, em Romanos 12:2, em 1 Coríntios 3:18. Sempre aparece esse termo como falando desse século e do século vindouro. Não tem esse sentido de nem aqui nem na China, isso não existe. É o sentido desse mundo e o mundo após a ressurreição. Ok, Rua. Não, primeiramente, o texto que você leu de Coríntios, onde os corpos são transformados, você tem que conectar com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, onde o apóstolo Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram, não é um Jesus final, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O juízo final vem depois do milênio. Mas isso não está na Bíblia? Está na Bíblia, sim. Ué, os textos que você trouxe agora não estão fazendo essa distinção. Estou falando da volta de Cristo, da parousia. O texto que você leu agora diz isso? Que existe um arrebatamento e depois o juízo final? Não, São Paulo está falando de todos. Eu estou falando que existe um arrebatamento quando Cristo voltar, que é o arrebatamento dos justos ali, é o harpazo, né, no grego. Então, se há um arrebatamento dos justos aqui, então todo mundo que está num suposto purgatório foi arrebatado, ressuscitado e arrebatado, né? Logo, não tem o que se falar do século vindouro, visto que aion, né, em toda a sua totalidade, principalmente nos léxicos aqui, quer dizer,
sem começo e nem fim, aquilo que sempre tem sido e sempre será sem começo, sem fim, nunca termina, eterno. Então, quando a Bíblia trata de passagens que falam de século vindouro ou consumação dos séculos, está sempre atrelando isso já para a eternidade, onde concorda, então? depois da volta de Cristo, onde os mortos já foram ressuscitados. Então não tem pecados que podem ser perdoados aqui e outros nessa situação. Não, a Bíblia não fala isso. Fala, tá aqui, eu acabei de mostrar para você. Não, você não mostrou. Mateus 12, de novo, vamos ler de novo, já que você esqueceu. A gente vai lá Então, para então Mateus leia 12. para mim. Ó, vamos lá, Mateus 12, versículo 32. Mesmo que alguém fale alguma coisa contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Você acabou de ler a definição aqui de aion no dicionário e ele está se referindo ao momento da ressurreição. Então, mas aqui ele está falando, basicamente, esse termo, nem nesse século, nem no vindouro, que significa que, colocando o aion aqui, nem no vindouro, né, nem nesse século aion, nem no vindouro, está dizendo, é uma expressão que diz assim, nem agora, nem depois, ou em tempo algum. Pena que não tem aqui o em tempo algum, né? Não, o significado de aion é para sempre. Ué, mas de todos os outros textos que eu te trouxe aqui mostrando que é justamente isso, é esse século. São Paulo, inclusive, usa o termo aion, em 1 Coríntios 3,18, para se referir ao nosso tempo aqui, a este mundo. Eu queria que você trouxesse, eu te trouxe vários versículos aqui, mostrando que essa interpretação casa. Eu queria que você trouxesse pelo menos um texto grego em que tem esse sentido que você está dizendo, que é nem aqui, nem na China, que nunca. Não é isso que está escrito na Bíblia, nem todos esses outros 1, 2, 3, 4 versículos que eu trouxe para você, e 8 vezes aparece essa palavra no Novo Testamento, todas elas com o sentido que eu estou trazendo aqui para você. Eu queria até fazer aqui um adendo. Eu estou aqui com o meu caderno e com a Bíblia, e o Juan está com um computador aqui na minha frente fazendo pesquisa. Eu acho que isso tem que ficar bem registrado aí para todo mundo. Eu não estou fazendo pesquisa. Aqui no meu computador eu tenho acesso a todas as Bíblias aqui e léxicos. Então eu posso colocar aqui a Bíblia que eu quiser, inclusive a sua aqui, para poder pesquisar, né? Então eu acho mais fácil usar o eletrônico do que usar o material físico. Vamos lá. Continue. Então explica, dá algum exemplo de uma forma de utilização de aion, em que seria uma hipérbole, né? Uma forma de dizer que nunca vai acontecer. Aion, deixa eu pegar aqui. No próprio texto que eu te mandei, ele já coloca esse aion como algo eterno. Agora, mas eu não estou discordando disso. Eu concordo que é algo desse mundo, primeira coisa, e a vida eterna. Só que você disse, não é que é só isso. É que ele está dizendo como que nunca vai ter. Eu queria que você mostrasse uma vez em que essa palavra fosse usada nesse sentido que você trouxe. Mas basicamente eu já mostrei isso. Não. Quando? Eu acabei de mostrar isso. Eu quero que Mostra você de novo, então. Eu quero que você não vi. E quem está em casa pode voltar o vídeo e olhar para ver se ele explicou. Porque Mateus ele fala do o tempo presente, que é o que nós estamos vivendo agora, ele dá o contexto. E depois o aion, que é o tempo futuro. Então ele fala o tempo de agora e a eternidade, que é depois da parousia. Isso eu concordo. Então, nesse contexto desse texto aí, está falando de eternidade. Logo, não tem como falar de purgatório. Tem, e não de perdão de pecados depois disso. É que o purgatório é nessa eternidade. É neste mundo, nesta realidade. Tem pecados que são perdoados. Outros numa realidade que é de vir no mundo. O catecismo fala, por causa desse texto aqui, dá a entender que pecados podem ser perdoados no século vindouro. Isso. Então, mas aqui o Mateus fala primeiro o presente, que é o que estamos vivendo, sim, que é onde pode ser perdoado qualquer tipo de pecado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, e depois ele dá o século vindouro, que é o aion, né? Ele distingue os dois, o tempo presente e o aion, e esse aion é o depois da parousia de Cristo. E não tem como encaixar um purgatório aqui, sendo que já aconteceu a parousia de Cristo. Esse aion é realidade futura, como a gente viu em todas as outras passagens que eu trouxe para você. Eu queria só esclarecer. Então você está abandonando a explicação que você trouxe, dizendo que isso aqui é uma hipérbole, que é dizendo que não vai ser nem aqui, nem em lugar nenhum que esse pecado vai ser perdoado. Você está abandonando essa interpretação? Não estou abandonando essa interpretação. É essa a interpretação. Então traga outro texto. Você acabou de admitir agora há pouco que você não fala grego, que você é estudioso de grego. Nem eu também falo grego. Quando eu quero mostrar alguma coisa baseada no grego, eu preciso trazer outros textos que provem isso. Então eu queria que você trouxesse aqui outros textos que provem que essa passagem aqui, aion, é usada como hipérbole. Você quer? Então tá bom. Posso pesquisar no dicionário grego? Pode. Tá bom.
Muito importante, né? Quando a gente está estudando uma língua antiga, conhecer o contexto, aprender a falar a língua de verdade. Senão a gente cai nesses problemas. Porque o texto já é autoexplicativo, mas você não quer aceitar, mas tudo bem. Você precisa trazer outras provas, porque se o texto fosse autoexplicativo, a gente não teria 1 bilhão de católicos hoje, né? Que acreditam na interpretação que eu estou te trazendo. É uma interpretação equivocada, mas tudo bem. Então, Prove. por exemplo, Aion, né, Mateus 12:32, que é o que a gente leu aqui agora, ele apresenta o século presente e o futuro, que já é na eternidade. Tem Mateus 13:39, a Vamos ler, ceifa então. é o fim desse século, né? Tá, ele está usando hipérbole aqui? Ele está falando que o Aion ali é o fim do século. É o juízo final, sim. Então, mas o juízo final ainda tem purgatório? O juízo final é quando termina o purgatório. O purgatório não são tempos de dias e anos. O purgatório tem que terminar na volta de Cristo, onde há a ressurreição. Exatamente. E não é o juízo final ainda. É, mas o purgatório, meu querido, não são dias e anos. Isso é uma medida pastoral sobre como explicar o quanto vale alguma você ação. está tentando escapar pela tangente, porque o juízo final é depois do milênio, que é o do trono branco. Eu posso explicar a minha visão? Você já explicou. Você não Quando queria mais exemplos sobre o Aion? Você vai trazer algum exemplo? Porque você trouxe agora não prova que é hipérbole. Não, você que não tá Você abandonou a explicação de que é uma hipérbole. Você acabou de dizer que eu queria que eu mostrasse aqui. Por exemplo, Mateus 28:20, Jesus fala, estou convosco até o fim dos séculos ou até a eternidade. Mas essa é a definição que eu estou trazendo. Não, eu que estou trazendo essa definição. Não, peraí, vamos voltar. Você falou que nesse Aion dá para perdoar pecados. Não, você disse o seguinte, não tem isso como. aqui é que é um hipérbole, uma expressão grega. Você disse até que é uma expressão hebraica, imagino que você quis dizer que é uma expressão grega. Ele não falou né? hebraico, não. Ele falou uma expressão hebraica. Não, ele falou grego. Na hora que ele falou, você falou assim, mas você fala grego? Ah, certo, tudo bem. Então, na verdade, ele não falou não. Tá, depois a gente vê a gravação, então. Então, o que você disse é que isso aqui é uma expressão que significa é que nunca vai ser, nem aqui, nem lá, nem nunca. Você até disse nem nunca. Eu quero que você traga o uso do Aion com esse sentido. Você não trouxe. Você está trazendo o Aion com o sentido do século futuro, que é o sentido que eu trouxe. Então, mas o Aion aqui está falando do para sempre. A gente não pode conceber um purgatório no para sempre, tem que ser no agora. O próprio texto fala dois lugares, o agora e o Aion. O agora, sim, você pode ter qualquer tipo de pecado perdoado, exceto o Espírito Santo, a blasfêmia com o Espírito Santo. Agora, no Aion, não pode ter nenhum tipo de pecado para ser perdoado, visto que já aconteceu a volta de Cristo. Como, por exemplo, aqui, Mateus 28:20, eu estou convosco até o fim dos séculos, né? Aion. Então, aqui a gente vê várias citações de Jesus falando sobre o fim dos tempos, o fim do século, depois da vinda dele, que é a consumação dos séculos. Quando acontece essa consumação dos séculos, vem a vinda de Cristo. Então você concorda comigo que isso aqui não é uma hipérbole, que nunca vai ser perdoado e pronto. Você concorda que são duas realidades, a de agora e a da parousia. Eu te faço a pergunta, tem como um pecado ser perdoado depois da volta de Cristo? Depois da volta de Cristo, não. Acabou. Então tá pronto, acabou. Mas é o que a gente acabou de ler na carta aos Hebreus no início aqui. Então, mas que morre e vem o juízo. Isso oblitera totalmente o entendimento mas seu olha sobre só, Mateus. Juan, eu quero que você esclareça. Você acredita que essa passagem fala que o pecado nunca vai ser perdoado como uma expressão, que é o que você trouxe no início, ou você acha que não vai ser, que ele realmente está falando deste mundo e do mundo vindouro, do mundo, como você disse, da parousia? O mundo... Com qual das duas você concorda? Eu acabei de falar aqui 1000 vezes aqui. O Mateus ele coloca dois mundos aqui. O mundo presente pode sim ser feito pelo perdão de pecados, só que o catecismo romano fala que, quando fala de mundo vindouro, dá-se a entender que podem ser perdoados pecados nesse mundo vindouro. Só que esse mundo vindouro está falando depois da volta de Cristo, a consumação dos séculos, depois da parousia. Então, se é depois da parousia, não tem como existir perdão de pecados, visto que Cristo já ressuscitou seus mortos, já levou também os seus santos da terra, e já estamos vivendo aqui no reinado de Cristo. A gente vai falar dessa interpretação que você está trazendo agora, mas eu quero fechar a primeira. Você acha que Aion é usado como uma hipérbole, como uma expressão, ou como este mundo e a parousia? Depois da parousia seria? Depois da parousia, como você chama, né? O texto já está explicando. Esse tempo e o tempo do Aion, que é... A eternidade. A eternidade, que depois os mortos já ressuscitaram, já estão com Cristo, então não há que se falar em purgatório, muito menos em perdão de pecados. Então você concorda que isso aqui não é uma hipérbole, né? Nunca vai ser perdoado de qualquer jeito. Não, ele está falando então, daqui e de lá. Nunca vai ser perdoado porque não existe perdão de pecados depois da volta de Cristo. Cristo já recolheu os seus.
Você entende? É por isso que eu tô explicando aqui 1000 vezes isso, você não entendeu até agora. É que eu quero que você escolha uma interpretação para essa passagem, senão a gente vai ficar igual louco aqui. Não, mas eu já hipérbole ou são dois tempos? Eu já falei aqui 1000 vezes. O pastor já deve estar entendendo muito tempo. Né? Mas vamos lá. É que assim, quando já que ele citou o pastor entendeu que ele trouxe primeiro como uma hipérbole. Não, nunca vai ser perdoado. Aion quer dizer isso. E agora ele está dizendo mas que é um parece que ele século continua outro. defendendo isso, não é? Sim, que nunca vai ser. porque se isso ocorre, se esse Aion aqui, o século vindouro, está falando depois da volta de Cristo, não há o que se falar em perdão de pecados e muito menos em purgatório. Então você abandona a interpretação de que é uma hipérbole, de que isso aqui só está falando no geral, assim, de que nunca vai ser perdoado. Não, mas nunca vai ser perdoado. Tem como pecado ser perdoado depois de Cristo? Não tem como. Agora a gente vai debater o que significa Não esse tem século como. futuro. Mas você concorda que é o século presente, nossa vida, Nossa e um vida. século futuro, que você diz que é após o retorno O de século Cristo. vindouro aqui, como está escrito Aion, é depois da volta de Cristo. Então, a não ser que você defenda que existe perdão de pecado depois da volta de Cristo. Não é hipérbole, então. Podemos continuar. Eu já expliquei várias vezes. Mas fala, então, não é hipérbole. Isso que eu preciso ouvir. Não é. O texto está dizendo que esse Aion é depois da volta de Cristo, logo não tem perdão de Ok, pecados. segue. muito menos Bem, pecador. então, já estamos já estamos engata outra marcha aí. Vamos lá. Não, porque eu preciso avançar com ele admitindo, entendendo o que você pensa. Não, você está tentando fazer aqui um jogo de palavras, mas é a mesma coisa. Não. Eu estou defendendo a mesma coisa desde o início. Então vamos lá. Então, ó, se eu entendi bem, você entende sim que é esse mundo e o mundo futuro, que você coloca após a parousia, certo? Eu não coloco, o texto coloca. O texto fala, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Nem no mundo vindouro, Aion. Nem no mundo vindouro. Que seria... Que é o mundo vindouro? Aí você diz, é após a vinda de É Cristo. a consumação dos séculos, tem muitos nomes. O que eu vou te trazer aqui é que o Aion, ele significa também as realidades específicas do mundo. Esse mundo e o mundo do reino dos céus. Não necessariamente após a vinda de Cristo, como você está colocando dentro do texto. Você pode É em 1 Coríntios... Deixa eu terminar aqui a minha fala, depois eu passo para você. Não, eu estou falando agora. Então vamos lá, conclui. Vamos lá. Em 1 Coríntios 3, versículo 18, nós temos aqui. Ninguém se iluda. Se algum de vós se julga sábio diante deste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Este mundo é a nossa realidade presente hoje. E o mundo vindouro é quando nós nos encontramos com Deus. E como a carta aos Hebreus diz, assim que nós morremos, vem o juízo. Esse juízo é o momento do purgatório. O purgatório não são dias e anos. A igreja já usou essa terminologia como dias e anos para explicar para o povo assim, ó, se você faz essa ação, é como se você tivesse 10 anos fazendo penitência, tentando levar as pessoas à oração, a práticas de penitência. Mas a igreja nunca acreditou que é uma cronologia realmente igual à nossa. Para Deus, como diz São Pedro na sua carta, um dia são 1000 anos, e 1000 anos é um dia. O Papa Bento XVI, na encíclica Spe Salvi, explica isso também, que o purgatório é um momento de encontro com Jesus Cristo. É um momento que a gente encontra esse fogo purificador. Mas não são dias, a gente não sabe se é um instante. Pode ser uma coisa que é Jesus voltando e na mesma hora a pessoa é queimada ali com as impurezas que ela tem e entra no reino dos céus. Não é um tempo cronológico. Isso é não entender a doutrina do purgatório conforme a igreja ensina. Então, essa explicação que você deu não está absolutamente em nenhum lugar do texto, porque, como você mesmo admitiu aí, o tempo vindouro é o encontro com Deus, ou seja, na eternidade. Não tem um lugar intermediário o texto falando aí. Então, não é um lugar, parece que a dificuldade é que o que ele está falando, me corrija se eu estiver errado, Ariel, o que ele está falando, Tá. Juan, é o seguinte, que o João morreu agora. Se ele morreu agora, para ele já é o Aion. Pelo menos Exatamente. é isso que eu estou entendendo que ele está Seguindo falando. a carta aos Hebreus, né, morreu então, é o juízo. Ele está dizendo o seguinte, ó, o fulano morreu agora. Então, para esse fulano, o Aion começou agora. E o que você está dizendo é que o Aion, que é a eternidade, ela começa a partir da última trombeta, a partir da volta de Jesus Cristo. Não, então, sim, é aí que está tendo essa... Não, sim, também. A questão é que nem eu falei no começo. Ele não consegue provar na Bíblia uma purificação pós-morte. Né? Se ele quiser divulgar o Aion no pós-morte. Você entende? Se você não consegue... Eu vou dizer mais até. Só pode se entender dessa forma como eu trouxe, e o pastor César colocou bem aqui, que o Aion é este mundo enquanto a pessoa está viva, como você bem disse, é o momento que a gente tem de oportunidade. E que o outro Aion é a partir do momento que ela morre.
Porque a carta aos Hebreus traz isso, a pessoa morre e logo depois é outro mundo, já é o juízo. E a carta aos Romanos, como eu trouxe aqui, ninguém se iluda, se algum de vós se julga sábio diante deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Ora, as pessoas que morreram... Calma, estou falando da palavra aqui, do Aion. Estou falando do Aion. O significado do Aion, que para vocês dois tem significados diferentes. A pessoa, quando ela morre, ela já não é mais parte desse mundo. Ela já não está mais conectada com esse mundo, concorda? Sim. Então, a pessoa que morre sai deste Aion e já está no Aion vindouro. Não exatamente. Porque, por exemplo, o pastor aqui é professor de hebraico. Quando a gente pega, por exemplo, a palavra Iada, se a gente coloca lá no Gênesis, lá 4.1, conhecer, né? Então tem o conheceu, você vai saber o que significa através do contexto. Conheceu ali Adão, a sua esposa, significa fizeram sexo. Isso. Ou então Abraão conheceu uma cidade, Iadá, já não é sexo, é o fato de conhecer uma cidade. Aqui no texto de Mateus que você trouxe, ele já dá 2 exemplos aqui. O presente, que é o que nós podemos nos arrepender de qualquer pecado. É um Aion. E também no século vindouro, que significa consumação dos séculos, que já aconteceu a volta de Cristo. Mas você acha que quem morreu ainda não está no outro Aion, ainda está nesse Aion? Não, quem morreu ou já está no céu ou no inferno, né? Já está no outro Aion. Então, mas você não consegue provar uma purificação depois dessa morte. Mas a gente está falando agora do termo. Eu acho que o Ariel tem razão quando ele fala assim, a pessoa que morreu agora está em outro Aion. Sim. Porque lá não nasce o sol, não se põe o sol. Então é outra... Disso nós concordamos, porque até mesmo os mortos vão participar, os mortos em Cristo, vão participar do harpazo, né, da parousia. Então, ali começa eles no estado de eternidade em forma de ressuscitados e corpos glorificados. Então, mesmo depois da morte, tanto indo para o inferno ou para um suposto purgatório, não tem como ele advogar nos textos uma purificação pós-morte. Simplesmente não existe. Vamos lá. Mas você concorda com a gente, então, que são 2 Aions, né? A pessoa que morre já está no outro Aion. Você concorda com a gente? Porque quando ela morre, ela não tem como fazer mais nada. Né? E ela já está no outro Aion, certo? Ela já está com Cristo. Ou você acha que tem 3 Aions? Não, ela já está com Cristo. Lá é um tipo de eternidade. Sim. Só que a eternidade que o texto mostra aqui de Mateus está falando da eternidade da parousia, que é o governo de Cristo. Mas isso não está escrito ali. Isso está escrito este século e o vindouro. Então, mas a gente acabou de concordar. O século vindouro, mesmo que você fale de mortos ou a parousia, vai dar no mesmo. Até porque você não consegue mostrar uma purificação pós-morte. Tudo começou quando o Juan pediu um texto. Eu trouxe o Ariel trouxe um texto e esse texto está até agora. Então, aí o assunto do Aion. Mas o texto fala que a pessoa não será perdoada no outro Aion. Isso, sobre o pecado do Espírito Santo. Da pessoa sendo perdoada. Entendi. Mas é bom a gente fazer essa primeira distinção. Existem pecados que a pessoa vai ser perdoada depois do outro Aion, mas a Bíblia não advoga isso. Que o outro Aion é um tempo muito diferente do nosso, é um tempo que a gente não sabe como passa. Para Deus, um dia são 1000 anos são um dia. Então pode ser o momento que a pessoa encontra Deus. Encontrou, purificou. Quando Pedro fala desse um dia, 1000 anos, um dia, ele está falando o seguinte, olha o contexto. Ele fala assim, muitos estão dizendo, o Senhor tarda em vir. Que demora, tá? Demora em vir. Não, então ele adverte para as pessoas não ficarem impacientes e, consequentemente, se desviar. Em Tessalonicenses, né? Em Coríntios, isso. O Pedro falando na sua carta. Pedro. Ah, tá. Quando ele fala que um dia para Deus é 1000 anos é um dia. O contexto dessa frase, ele está exortando as pessoas a esperarem a volta de Cristo com calma, porque muitos julgavam que Cristo estava demorando. Então eles falam assim, vocês não podem achar que ele está demorando, porque o Senhor ele é misericordioso para esperar todo mundo se arrepender e tal, um dia como 1000 anos como um dia. Esse é o contexto. Não tem nada a ver com o que você está falando. Então você acha que o tempo na eternidade, aquilo ali é só uma forma de falar, que na prática o tempo é igual ao nosso aqui? Não, sim, o que Pedro está falando é que o tempo do Senhor é diferente do nosso, daqui na Terra. Então, na Terra. Neste Aion. Quando for para o outro, a gente vai para o tempo de Deus. Seremos como os anjos, vamos estar no Aion de Deus. Quando a gente morre, a gente está com Cristo ou no inferno, que vai ser 2 realidades de eternidade. E quando a gente está com Cristo, a gente vai participar daqui da parousia, e os que estiverem no inferno vai participar da segunda ressurreição, que vai ser no juízo final, que é o juízo do trono branco. Então não tem como você advogar um perdão de pecados depois disso.
e nem como advogar também uma purificação pós-morte. Você não consegue advogar isso. Bem, vamos lá. Então, acho que só fazendo um resumo do que a gente falou até agora, então. O resumo da Chega. Trouxe Isso, eu quero pegar o outro, mas para fechar. Mateus 12 eu trouxe aqui, e como o pastor disse, mostra que tem pecados que não são perdoados nem aqui, nem no vindouro. E nem nunca. E nem nunca é uma adição para que você fez, e a gente já discutiu muito sobre isso. Quem nem quiser não, ouvir, mas volta. dentro da sua definição de aion, cabe o nunca, porque Caberia, é onde não tem mais tempo. Mas são dois distintos, né? mas não vamos falar não disso. significa nem agora, nem nunca. São literalmente. Quem quiser, depois volta no vídeo e vê toda essa discussão de novo, faz uma destrincha e tudo mais. Agora nós vamos para outro texto, que é 1 Coríntios 3, em que São Paulo está falando da ação aqui dos apóstolos e seus sucessores, né? De Apolo, do próprio Paulo, depois ele vai falar mais à frente de Timóteo também, Pedro, e ele falando sobre esses que fazem o trabalho apostólico, mas que pode ser aplicado à vida de cada um de nós, porque de alguma forma todos somos responsáveis pelos outros cristãos também. Ele diz, segundo a graça que Deus me deu, capítulo 3, versículo 10. Tá. Segundo a graça que Deus me deu, eu como sábio arquiteto coloquei o alicerce. 1 Coríntios 3, 10. Isso, 10. Como sábio arquiteto, coloquei o alicerce sobre o qual o outro constrói. Mas cada qual veja bem como constrói. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Nós já somos batizados, somos salvos. Se então alguém constrói sobre esses alicerces com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta. O dia do juízo a manifestará. Pois no fogo é revelada, e o fogo provará a obra de cada um. O dia do juízo é o momento em que a gente entra em contato com Deus e recebe esse fogo que nos purifica. Aí ele diz o seguinte, se a obra que alguém construiu permanece, receberá a recompensa. Se a obra de alguém for queimada, ele será punido. Mas ele mesmo será salvo como que através do fogo. E agora, a outra possibilidade. Acaso não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, tirar a pedra que é Jesus, uma pessoa num pecado mortal, como São João diz, o pecado que leva à morte, Deus o destruirá, pois santo é o santuário de Deus, que sois vós. Então ele traz aqui o dia do juízo. Como nós lemos na carta aos Hebreus, o homem morre, em seguida vem o juízo. Então ele entra em contato com Jesus Cristo, e aí o que ele fez após o batismo, como ele construiu, entra em contato com Deus. Se ele tem pecados que não levam à morte, como diz São João, isso é queimado por Deus, e essa pessoa, ela entra nos céus. É o momento de encontrar Deus. Deus é um Deus justíssimo. O Apocalipse diz, nada de impuro pode entrar na Jerusalém Celeste. O que é Jerusalém Celeste? É viver com Deus. Então, nesse momento de encontro com Deus, essas penas, essas coisas imperfeitas são queimadas. Esse é o purgatório. Se ele só construiu com ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, teve uma vida condizente com seu batismo, disse sim ao Espírito Santo a todo momento, ele foi fazendo as coisas que Deus ia fazendo nele, já não era ele que vivia, Cristo que vivia nele. São Paulo, com certeza, no dia do juízo, chega com tudo construído como ouro e entra direto no céu. Mas se alguém constrói com palha, com essas coisas, ele é queimado pela santidade de Deus. É um ato de misericórdia de Deus que quer que essa pessoa entre no céu, essa pessoa que tem um alicerce da salvação, essa pessoa que tem fé em Jesus Cristo. Só que tem impurezas na vida dela. É um processo de purificação, um fogo purificador. Como diz o profeta Daniel, que purifica o povo e faz com que ele consiga entrar em contato com Deus. Você leu o texto realmente? Porque quem está sendo avaliado aqui, a pessoa ou a obra? A pessoa. Mostra pra mim. Tá aqui, ó. Que no dia do juízo, o fogo revelará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanece, receberá a recompensa. Claro, mas a obra é de quem? Não, mas a obra que está sendo avaliada, não a pessoa. Mas é uma obra aqui abandonada? Aqui está falando de garladão. E além do que, aqui está falando do dia. Novamente caindo lá no Mateus, lá é o dia depois da parousia, certo? Aqui está falando de... Não, isso aqui é o momento da parousia, é o momento do juízo. Então, mas depois do juízo, não há que se falar em purgatório. Não, mas é esse momento de encontrar Deus que vem na carta aos Hebreus. Como então, você interpreta a carta aos Hebreus? Então, que diz que a pessoa morre e depois é o juízo. Eu te fiz uma pergunta. Você acabou de falar... Eu perguntei, quem está sendo avaliado? A pessoa ou as obras? Você é a pessoa. Você foi lá e leu. É como se alguém visse esse debate aqui. É como se alguém visse esse debate aqui e falasse assim, não, eu estou avaliando as palavras do Juan ou o Juan? É a mesma coisa, são do Juan. Não.
Não exatamente, aí está avaliando a obra, porque alguns vão perder as obras, perder garladão, e outros vão ganhar mais garladão. Bem, no fim das contas ele diz aqui, ele será punido, aquele que tem fogo. Como que você interpreta isso? Não, deixa eu terminar aqui. Como, por exemplo, Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12, Jesus fala, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Tem gente que vai perder galardão e tem gente que vai ganhar mais galardão. E alguns serão punidos, é o que está escrito aqui. Não há punição para a pessoa aqui. O que está escrito aqui? Ele será punido. A punição é a perda de galardão. Conclui seu argumento, então, Juan. Não interrompa, aí depois ele. Tá aí você. Então, a punição aqui apresentada é a perda de galardão. Aí ele fala, será salvo como que pelo fogo. O como aqui é um comparativo, não é salvo pelo fogo aqui. Não, mas é claro, você acha que o purgatório é um fogo real queimando corpos? Depende. Há muitas vertentes durante o catolicismo nos séculos que defenderam isso. Não. É um estado da alma. É o momento em que a alma está separada do corpo. O corpo ainda está aqui corruptível nessa terra. Você acha que é um fogo? Mas esse dia aqui que Paulo está falando é justamente o dia que as pessoas justos já estão sendo julgados para receber a sua recompensa pelas suas obras. Tanto é que esse dia, essa mesma semântica que Paulo fala aqui, ele usa, por exemplo, em 2 Timóteo 4,8, naquele dia, né? 2 Timóteo 1,18, naquele dia... Filipenses 1:10, para o dia de Cristo, 1 Coríntios 1:8, no dia do Senhor. É o dia do juízo final. Sempre é o dia final, né? O depois da parousia. E aqui está acontecendo simplesmente a avaliação das obras das pessoas para elas receberem o galardão de Cristo. Mas aqui está escrito, ele será punido. Você que é estudante de grego, qual é a palavra que está aqui? Ele não está sendo punido, ele está perdendo o galardão. Mas está escrito isso, ele será punido. Não, onde está escrito isso? Me mostra. Aqui na Bíblia, ele será punido, versículo 15. Versículo 15, cadê? Pega o grego. Se a obra, esse é o objetivo do texto. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Por quê? Porque perdeu a obra. Sofrerá ele dano. Por causa do quê? Da obra. Não, sim, mas é uma obra dele, essa não distinção tá falando, é louca. ele não está falando de dano salvífico aqui. Não, a pessoa é salva. São Paulo diz aqui, ele será salvo. Sim, mas o que o texto está falando... Mas sofrendo dano. Sofrendo dano do galardão. Ele está perdendo o galardão aqui. O texto está completamente falando sobre galardão, recompensa. Mas é esse momento da queima que é o purgatório especificamente. Não, aqui ele não está falando de purgatório e nem de pós-morte. Aqui Cristo já voltou. Não, é o dia do juízo. Então, você acha que esse dia... Você acha que esse dia não é o dia que a pessoa entra em contato com Deus, que ela passa por outro Então, vamos supor, você acabou de admitir que é o dia do juízo. Aí vamos imaginar aqui que existe um purgatório. Essas pessoas do purgatório, elas ressuscitaram na parousia e elas vão ter não, suas porque obras... ela morre e já tem o juízo. A carta aos Hebreus diz isso. Não, aqui o dia do juízo é o dia do juízo final. Não está falando de dia de juízo automático, quando você morre. É que o tempo é relativo, a pessoa morre, ela já entra em contato com Cristo. Eu citei aqui diversos textos Paulo na mesma semântica, naquele dia, o dia de Cristo. Eu concordo, é o juízo final. Então, você concorda comigo que vamos supor, um purgatório, as pessoas que estão no purgatório, elas vão ser ressuscitadas na parousia. Concordo. E depois da parousia... É que elas não estão depois da parousia não tem mais isso a gente concorda. Depois da parousia, elas vão ter aqui o julgamento das obras. Que Cristo fala aqui, eu darei a cada um segundo a sua obra. Né? É nesse momento que ela pode sofrer dano pela perda de galardão ou ganhar mais galardão. É simplesmente isso que o texto está falando. E aqui o texto está falando, não está falando de um lugar intermediário, como se fosse um purgatório. Mas o purgatório já é a antessala do céu. Não é um terceiro lugar distinto. Não, mas aqui o texto inteiro está falando sobre o dia de Cristo. É isso. E o que está sofrendo a perda é de galardão, de obras. O que dá a recompensa de galardão? Se você está dentro de uma casa e ela pega fogo, você não sofre dano, você fala... O dano foi só a minha casa. Essa analogia não tem nada a ver com o texto. Tem a ver, ele diz que vai passar o fogo pela construção. Por exemplo, você vai para o céu e vai ter um julgamento das suas obras. E por causa de muitas obras que você fez, você era para ter um galardão X, você teve um galardão menos. Esse é o dano. Esse é o dano. Como o próprio Cristo falou aqui, eu vou dar o meu galardão segundo a obra de cada um. Então, as pessoas não vão receber um galardão por igual. Cada um vai receber mais ou menos. Tá bem, eu vou mostrar que isso que eu estou dizendo aqui não é uma interpretação só minha, né? Se a gente pegar Orígenes, que é do século II, um padre bem antigo, 150 anos antes do Concílio de Nicéia, ou seja, um dos primeiros cristãos, na obra Patris Grete, do Mini, né? Tem a homilia sobre Jeremias, que ele faz no livro 13 aqui. E Orígenes diz o seguinte...
Se um homem parte desta vida com faltas leves, ele é condenado a um fogo que purga os materiais leves e prepara a alma para o reino dos céus, onde nada de impuro pode entrar. Porque sobre a base que é Cristo, você pode ter construído, não só com ouro, prata e pedras preciosas, mas também com madeira, palha e feno. O que você espera que aconteça com a alma separada do corpo, essa alma que vai para o juízo, segundo a carta aos Hebreus? Você entraria no céu com sua madeira, sua palha, seu feno e assim profanar o reino de Deus? Ou por conta desses obstáculos ficaria sem receber o prêmio por seu ouro e pratas e pedras preciosas? Nenhuma das duas opções seriam justas. O que sobra é que você será provado ao fogo que queimará os materiais leves. Porque nosso Deus, para aqueles que compreendem as coisas do alto, é chamado de fogo purificador. Mas este fogo não consome a criatura, mas sim o que a criatura edificou, madeira, feno e palha. Fica manifesto que o fogo destrói a madeira das nossas transgressões e então nos retorna as recompensas das boas obras. É a interpretação que eu estou trazendo aqui. E não é só Orígenes que traz essa interpretação. Nós temos o próprio Orígenes dizendo também contra Celso. Agostinho, no século V, é o primeiro que usa o termo mesmo de purgatório, inclusive, nessa palavra, embora essa realidade já está presente aqui em Orígenes. No Enquiridium 69, no comentário aos Salmos. São Gregório de Nissa, no século IV. Santo Ambrósio de Milão, no século IV também, no comentário que ele faz a Paulo. Pseudo Ambrósio, século IV, no comentário a Paulo. São Gregório, que é o que organiza, inclusive, a doutrina do purgatório de uma forma mais clara. São Damasceno e São Tomás de Aquino. Então são vários padres da igreja que trazem exatamente essa interpretação que eu estou trazendo aqui para você. Inclusive, eles eram, vários deles, inclusive Orígenes, a sua língua materna era o grego. Então não tinha nem como confundir o que ele está dizendo aqui. Então, aí que você se engana, porque, por exemplo, aqui em Levítico homilia 8, em Êxodo homilia 6, de Orígenes, ele fala que esse fogo é sempre o fogo do fim do mundo ou o fogo do juízo final. Tá certo. Então, se está acontecendo no juízo final, ele não está falando de purgatório. É que você coloca uma cronologia que não funciona no céu, como a gente já citou aqui, dia são 1000 anos. Se essas pessoas estão perdendo galardão e ganhando galardão já no juízo final, que já aconteceu a volta de Cristo, já aconteceu a ressurreição, então não está falando de purgatório. Está falando de avaliação de obras. Não, é que você está dizendo que não é o purgatório, mas é justamente o que eu estou afirmando. Não, mas o próprio Orígenes que você citou te refuta. O que ele disse que ele me refuta? Porque o fogo que ele tem entendimento aqui, de acordo com aqui a homilia 8 aqui de Levítico e também a Êxodo homilia 6, fala que esse fogo é o fogo do juízo final. Não é o fogo... O fogo do purgatório, que é o fogo consumidor que você advoga, tem que ser o fogo presente, antes da parousia, né? E aqui o próprio Orígenes que você citou, ele está falando que esse fogo é do juízo final. Então, se as pessoas estão com as obras sendo avaliadas já no juízo final, que aconteceu a parousia, aconteceu a volta de Cristo, já foram ressuscitadas, então não tem como ter aqui falar sobre purgatório. Aqui está falando sobre avaliação de obras, que é perda ou ganho de galardão. O juízo final é o momento em que as pessoas ressuscitam para essa recompensa. Nós temos, inclusive, Jesus dizendo que no fim dos tempos o Filho do Homem retornará, no Evangelho de João. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação. Inclusive, a gente citou várias vezes a carta aos Hebreus aqui, dizendo que o homem morre e logo após vem o juízo. Mas isso não casa com a interpretação que você está dando aqui. Então, mas você diz que tem algo no meio. Eu nunca quero ser parcial. Inclusive, ponto para você na outra discussão do Aion. Mas agora, ele te refutou com o próprio Orígenes. Porque o Orígenes, pelo que eu entendi, você citou o Orígenes, citou textos longos do Orígenes. Sim. Eu já conhecia essa citação. E eu não tinha me atentado de que o Orígenes está falando disso para o juízo final. E se é no juízo final, é óbvio que é para depois da volta de Cristo. Mas na sua compreensão durante do Aion, a volta de Cristo, né? A partir do momento que ele volta. Isso. Não agora. Mas na sua compreensão de Aion, quando você tomba, morre, você já entra nesse purgatório. Só que aqui o Orígenes, que você citou, está dizendo que isso é no juízo final. Então aí você é refutado. É que tudo tem a ver com o Aion, de novo. Que é o quê? É como é o século futuro. Deixa eu concluir agora. Fazer malabarismo. Deixa eu concluir. Não, está com não é malabarismo. Porque o tempo é diferente para nós e para quem está na eternidade. Então, isso é verdade. É só assim que a gente consegue conciliar todos esses textos, inclusive os de Orígenes, como a gente acabou de ler, ele reconhece que tem um fogo que purifica, né, essa madeira e tudo mais, e os textos da própria Escritura, que Hebreus diz isso, o homem morre e depois vem o juízo. Ou seja, é outro tempo. Mas uma não coisa dá pra gente comparar. Deixa eu terminar. Vamos lá, concluir, Ariel. Não dá pra gente
cronometrar, bem, é agora, é depois, é eternidade, a gente não sabe como é isso. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, a gente não sabe como é. Depois que a pessoa morre, ela já entra em contato com Deus. E morre, vem o juízo. Então é nesse momento que ela é purificada. É o mesmo fogo purificador de Cristo do juízo final, que é a manifestação desse juízo particular, acontece com a pessoa quando ela morre. É o contato dela com Deus. Mas aqui não está falando de juízo particular, está falando de juízo final claramente. O próprio Orígenes te refuta no que você falou. Mas você admite que há uma purificação dessas penas no juízo final? Não, o Orígenes que defende isso. Mas você tentou usar o Orígenes para defender um purgatório. Mas o você está Orígenes não reconhecendo, defende isso. você reconhece que Orígenes defende a purificação da alma após a morte, então. Não, defende no juízo final. Ele defende isso. Mas você está divulgando que ele está falando do juízo imediato quando você morre. Não, ele está falando do juízo final. É que você está pensando em termos desse mundo, em Não, mas calendário, não está no próprio texto, não tem para onde fugir. O próprio Orígenes advoga que esse fogo é somente no momento do juízo final. Ou seja, já aconteceu a ressurreição de Cristo, a parousia, os mortos já foram ressuscitados. E se os mortos foram ressuscitados, o purgatório não tem mais pessoas, porque lá são as pessoas já salvas. É que tudo isso acontece ao mesmo tempo. ressuscitados. Essa separação que você faz, os corpos são ressuscitados, depois vem o juízo. Não acontece no mesmo tempo. Não acontece no mesmo tempo. A parousia acontece... Se não acontece ao mesmo tempo, o texto de João que diz que no fim dos tempos o Filho do Homem retornará, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna, estaria errado. Então, mas você... O texto de Hebreus também. Você tem que fazer... não pegar só um texto isolado, mas fazer um contexto com os outros textos. Mas eu citei 2 textos agora. O primeiro vem a parousia, a volta de Cristo. Aí ele vem para reinar onde? Em Israel, que é o seu governo terreno, durante 1000 anos. Aí Apocalipse vai dizer que, de passados 1000 anos, ele vem com o juízo do trono branco. Esse é o juízo final. Então tem um lapso temporal aí. Não tem como você pegar um texto onde ele junta os dois e não fazer uma construção teológica com base nos outros textos. Se você pensar isso, você também está contrariando 1 Coríntios 15, que a gente leu aqui. Não tá. No fim dos tempos, num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. É o fim dos tempos. Aqui tá falando, não está falando no fim dos tempos no quesito juízo final do trono branco. Aqui está falando sobre a volta de Cristo. Que acontece, novamente vou explicar isso. Acontece a volta de Cristo, reino milenar de Cristo aqui na Terra, onde ele vai governar lá em Israel, no seu trono, Jerusalém. Passa 1000 anos, vem a nova Jerusalém. Passa 1000 anos, vem o juízo final do trono branco. Isso. E depois do trono branco, vem o quê? Vem a nova Jerusalém que desce do céu. Ali é o estado eterno final. Como é que você concilia essa sua visão com o texto de João, que diz que no fim dos tempos uns ressuscitarão para a vida e outros para a morte eterna? Porque o texto de Apocalipse, ele diz que os mortos ressuscitariam depois, para a condenação. Não, porque então só pode ser algo figurado, porque senão... João, ele junta uns dois aqui, entendeu? Então, eu vou concordar com o apóstolo São João e dizer que os dois são juntos. Não, por exemplo... João... Vamos lá, qual é esse texto de João? Eu não estou lembrando desse texto de João. Qual é esse texto? Quem escreveu Apocalipse? Não foi João? Foi. Então, João fala de uma primeira ressurreição, que é na vinda de Cristo, e uma segunda ressurreição que vem depois. Tem um lapso temporal aí. Essa segunda ressurreição é dos ímpios. A visão que nós temos na igreja sobre isso é a vida dos santos hoje no céu, o reinado de Cristo hoje na terra. A gente considera o milenarismo... Faltou combinar com o João. Esse é outro tema, né? Que a gente pode debater sobre milenarismo. Faltou combinar com o João. Não, mas João mesmo diz que você falou que ele junta. Você acabou de falar isso. Não, eu concordo com o João. E um texto, ele junta, no outro texto, ele desmistifica isso aqui. Primeiro acontece a primeira ressurreição... Se ele estivesse desmitificando, ele teria que citar esse texto. Mas ele cita a primeira... Por exemplo, aqui em Apocalipse fala, bem-aventurado aqueles que não fazem parte da... que fazem parte da primeira ressurreição, porque eles reinarão com Cristo, né, durante todo o tempo. Os que fizerem parte da segunda ressurreição estarão condenados. Quer ver? Vou pegar esse texto aqui de Apocalipse para deixar bem claro. É o capítulo 20, versículo 4, 5, 6. Capítulo 20? Imagino que seja isso. Versículo 4... Eu acho que é o 5, talvez, não sei. Aqui, ó. E vi tronos, e assentaram-se sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Jesus falou disso também, é a distinção que
Não adianta você pegar um texto de João lá e não ler todo o contexto daqui. Porque aqui João fala que tem um lapso temporal entre a primeira ressurreição e a segunda, não é tudo junto. Bem, aí eu não quero entrar no Apocalipse, porque eu acho que a gente pode, inclusive, combinar um debate sobre Apocalipse, sobre escatologia, que eu acho que vai ser bem legal. Porque 1000 tem um sentido específico dentro do Apocalipse, tem que pegar outros textos da época no sentido escatológico para pegar essas imagens, mas, enfim, essa vida que ele está falando aí é a mesma vida que Jesus diz em Lucas 20, esse reinado dos justos com Deus, que é o quê? Lucas 20, versículo 38. Ele é um Deus de mortos, não é um Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Ou João 11, quando ele está falando com Marta sobre Lázaro, todo aquele que crê em mim jamais morrerá. Essa é a primeira ressurreição. Ou como ele disse para o bom ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, no reino dos céus. Ele pede, né? Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. É nesse sentido. Mas a grande confusão está sendo colocar a nossa cronologia aqui, o nosso cronos, nesse sentido da eternidade, do aion da eternidade. É querer colocar uma coisa atrás da outra depois da morte. E como a carta aos Hebreus diz, citei várias vezes esse texto aqui hoje, o homem morre apenas uma vez e depois vem o juízo. Ele já entra em contato com Deus. Eu queria trazer aqui também, para mostrar que essa minha interpretação e isso que São Paulo está dizendo aqui, fala realmente de uma purificação, um texto aqui, que é o Testamento de Abraão. É um texto do século I e II da literatura judaica, que não é uma coisa que faz parte da Bíblia, né, mas faz parte da Mishnah, do Talmud, dos escritos sagrados aqui dos judeus. Eu quero mostrar que os judeus, conversos, cristãos, que estavam em contato com Paulo e leram essa carta, que eles sabiam do que São Paulo estava falando aqui, que eles já tinham essa imagem na cabeça. Nós temos aqui Abraão vendo os homens sendo julgados juntos com São Miguel Arcanjo. E ele vê 2 anjos de fogo ali, que estão levando uma multidão de almas. Eu não estou dizendo que esse texto aqui é canônico, mas eu quero mostrar que é uma imagem que já existia. Você vai usar um texto apócrifo? Vou usar para mostrar que os judeus tinham essa imagem na cabeça, né? Não só esse, tem outros textos aqui. Mas se eu pegar textos apócrifos também que os judeus falaram um monte de absurdo, vai valer a pena? Não, é para a gente saber o que tinha no contexto entre os judeus. Mas nem todos os judeus pensavam assim. Tá, inclusive eu posso mostrar para você que o Sinédrio, as 2 casas, Bet Hillel e Bet Shammai, as 2 acreditavam na purificação após a morte. Desde a época de Moisés? Não desde a época de Moisés, não diria isso. Até porque na época de Moisés, inclusive, até muitos judeus... se você for citar o Kadish, é uma coisa totalmente diferente. Muitos judeus, por exemplo, na época de Moisés, acreditavam que a alma morria e acabou. Você acredita nisso? Não, o Moisés ele não desmistifica isso. Como é? Moisés ele não desmistifica isso. Mas o que você acabou de citar aí não tem nem lógica na Torá. Não, tudo bem. Então eu vou mostrar 3 textos então para vocês, mostrando que os judeus acreditavam na purificação. Esse aqui é do século I. O que ele vê são 2 anjos segurando aqui papel, caneta e tinta, né? Onde eles vão escrever, pena e tinta, né? Na verdade. E eles começam a pesar as almas. E existe um anjo de fogo que segurava um fogo e testava as almas que passavam por ali. Ele abre o livro e encontra, por exemplo, uma pessoa que tinha pecados e justiça que estavam igualmente balanceados. Então ele fica meio que no meio, né? Então Abraão, ele começa a conversar com esse anjo, né, que é São Miguel, da literatura judaica aqui, e o que ele diz é que o fogo, que o anjo que tinha fogo, que era sem piedade, que tinha na sua mão esse fogo, né, era o arcanjo Puruel, ou seja, o arcanjo Uriel, né, o arcanjo do fogo, enfim, literatura judaica, que tem autoridade sobre o fogo e testa as obras dos homens pelo fogo. E se o fogo for queimar o trabalho de algum homem, na mesma hora o anjo do julgamento, pega essa alma e leva ela para aquele lugar dos pecadores para uma punição bem forte, né? Most bitter, está escrito aqui. Esse texto é em grego, inclusive, o original dele. Então, Abraão, ele olha tal e vê que tem esse homem que está no meio. E ele pergunta, o que vai acontecer com ele? E aí o anjo diz, precisa de alguma coisa ainda para ele ir ao céu. Então, o que acontece aqui? O Abraão diz para o anjo, venha, arcanjo Miguel, vamos rezar pela sua alma, para ver se Deus vai tomá-lo no céu. Eles fazem uma oração, uma súplica pela alma, e Deus os ouviu. Então essa alma sobe, pela sua intercessão, sobe ao céu,
e não fica mais ali. O que é legal desse texto aqui é mostrar que, veja, judeus aqui falando de uma purificação após a morte, e ele diz que tem um anjo com fogo que testa as obras dos homens através do fogo. Tudo isso aqui é uma analogia, claro, né? Que a alma não tem fogo. O fogo é uma coisa desse mundo nosso aqui. Mas uma analogia desse teste que acontece com a pessoa quando ela morre, que prova a obra de cada um, exatamente como São Paulo traz em 1 Coríntios 3 aqui. Então, aí eu coloco aqui Flávio José, que é um historiador do primeiro século, né? Que já não é um livro apócrifo, que de procedência duvidosa. É um historiador, é algo histórico. Isso aqui... Peraí. Os escritos de Flávio Joséfo não são canônicos também, estão em pé de igualdade com esse texto aqui. Não está em pé de igualdade, não. É um livro histórico, é um livro histórico e de um historiador judeu. Flávio Joséfo pode mentir, certo? Escrevendo história. Isso a gente aprende nas primeiras aulas de historiografia. Ele vai mentir sobre o seu povo? Por que não? Ele que passou pro lado dos romanos. Então eu posso falar que você... Calma aí. Porque, por exemplo, deixa eu só terminar, pastor. Que o Juan não concorda com tudo que o Flávio Joséfo disse e que ele não concorda com tudo que... Não, mas é uma prova de que os judeus aqui acreditavam... Por exemplo, o Flávio Joséfo é uma grande prova documental que Cristo, pelo menos o Cristo histórico, existiu. Por exemplo, ele cita aqui o que acontece no pós-morte. Ele fala, aqui no Guerra dos Judeus, no capítulo 2, 161, 162 e 173. Eu sou meio gago, né? Depois reparar. Sem problema. As almas têm um poder... Moisés era também. As almas têm um poder imortal e sob a terra há recompensas e punições. As almas dos justos passam para um novo corpo, enquanto a dos perversos são castigados com tormentos eternos. Então, Joséfo, no pós-morte, sempre quando ele vai falar de um pós-morte, ele nunca advoga numa purificação num lugar intermediário. Bom, o fato é que tem judeu que acredita que a pessoa fica pagando antes, tem judeu que acredita que não, e tem judeu que não acredita em nada, porque a maioria dos judeus, você morou em Israel, mas o judeu nem crê em Deus, nem é tudo ateu. Só para terminar, ele continua aqui, por exemplo, as almas dos justos vão para um lugar de oceano, que é um lugar puro e leve, que é o lugar destinado aos justos. Agora, o destino dos ímpios são conduzidos às regiões das trevas, um abismo subterrâneo. É isso que ele advoga sempre quando ele vai falar de coisa pós-morte. Uhum. Ele nunca vai advogar sobre um lugar intermediário, purificação de almas, para poder acessar o céu. A gente concorda com tudo que ele falou, porque as pessoas que vão para o purgatório estão destinadas ao céu. Esse é o destino Então, delas. Mas aqui ele não coloca purificação de alma em algum lugar intermediário, ele coloca céu e inferno. Isso que ele falou, eu posso falar numa aula de catequese que eu dou na igreja. Exatamente o que ele falou. As almas dos justos vão para o céu e as almas dos pecadores vão para um castigo terrível. Tudo bem. O fato dele falar isso não nega a purificação. Não, o fato inclusive, que o judeu... Eu posso trazer um texto, então, do Sinédrio? O fato é que o judeu do primeiro século, que nasceu na era apostólica, inclusive, Flávio José, ele não ensina nada de um lugar intermediário no pós-morte para purificação, para acessar o céu. Mas ele não entra em debate teológico, né? Ele é um historiador. Ele está contando a história dos judeus para romanos. Ele conta a história dos judeus desde lá de Abraão até a queda de Jerusalém. Sim. Inclusive, por exemplo, a Bíblia não cita o nome da mãe de Davi. Ele cita, né? Ele conhece toda a tradição judaica. Flávio José não é um cara ignorante. Não, mas dentro de debates teológicos, Flávio Joséfo não entrava, né? Ele era historiador. Então, ele é historiador do seu povo. Então você está falando de um povo judeu, certo? Eu posso trazer o que as casas teológicas dos judeus criam nesse tempo? Não pode. Eu vou trazer para vocês aqui a Tosefta Serhandrim, que é uma parte da Mishnah, onde nós temos aqui as duas casas famosas. Inclusive, o The Chosen fez um ótimo trabalho referente a isso, né? Depois que você terminar, eu quero que você volte para a Bíblia. Tudo bem. As pessoas estão aprendendo muito sobre a época de Cristo graças ao The Chosen. E lá aparece, inclusive, a casa de Shammai e a casa de Hillel. E o que nós temos aqui é as duas casas debatendo o que acontece com a pessoa após a morte. E nós temos aqui no texto, que eu vou traduzindo aqui simultaneamente. Bet Shammai Momirim Shloshak-tot Hem. Então, a casa de Shammai, e o pastor César pode confirmar aqui que eu estou lendo, né? Esse é o bom de fazer o debate aqui, inclusive, né? A casa de Shammai, né? O partido de Shammai diz que existem 3 categorias. Shloshak-tot Hem. Aí ele diz: Achat lechaei olam haba. Então, uma para a vida do mundo que há de vir. Olha o Ayon aí aparecendo, inclusive, em hebraico, né? O olam, exatamente. Ve'hat lacharafot ledraon olam. E uma para a perdição eterna desses aí do mundo, né? A perdição desse Aion, que é uma perdição que é o inferno. Então ele bota 2. Ele acabou de falar, existem 3, aí ele fala 2. E ele continua assim: Achat lechaei olam ele tzidkim gimurim. Então uma para a vida eterna são os justos completos. Achat lecharafot ledraon olam ele rashaim gimurim.
Então, uma para a perdição eterna, o mundo da perdição eterna, que é o inferno, são os maus completos. Shkulim shebehem, yordim legehenam, metzaf sefim, veolim, umitrapeim, rapeim, Rafael, cura. Então, aqueles que estão entre os dois descem para seu inferno, assim que eles chamam. Inclusive, a igreja, por um tempo, chamou dos infernos, né? Esse lugar onde os justos estavam, né? Gehenom, legehenam, então o inferno deles, vamos dizer assim. Metzaf tsefim, hoje, inclusive, esse verbo é usado para buzinar, então é fazer barulho, gritar, né? E sobem curados. E aí eles citam aqui o profeta Zacarias e Samuel para justificar. Com alguns textos, eles citam textos que não são comuns para a gente, assim, na nossa exegese hoje cristã. Mas ele diz, né? Que ele cita aqui Zacarias, capítulo Yud Gimel, capítulo 13. Vehevet etashilishit baesh. Então, eu trouxe um terço para o fogo. Ele cita algumas coisas assim como os apóstolos. E aí eles dizem o seguinte aqui, ó, mais abaixo, né? A casa de Hillel. Então, a casa de Hillel já faz uma outra interpretação. Poshei Israel begufan. Então, aqueles que são criminosos de Israel em seus corpos. Veposhei ovidei kohavim. Os criminosos dos pagãos. Yordim legehenam. Unedunim ba. Yud bet Hodesh. Então, eles descem até o seu inferno e são julgados por 12 meses. Então, eles têm já entendem que existe algum tipo de temporalidade, de purificação. Aí ele já completa depois. Aval, Amesorot, Veafricossim, Veacofrim, Batorá, Veporchei, Medrachei, Tsavor, Sheem, Modim, Betriata, Ametim. Então, todos os hereges, os que não acreditam na ressurreição dos justos. Vekol Mishechatá, Veirti, todos aqueles que pecaram e fizeram pecar, Etarabim, a todos. Aí ele dá alguns exemplos aqui de gente como essa, que é o Roboam, o rei Ahab. Gehenam, Ninalat Befineihem, Unedunim Ba, Ledorei Dorot. Então eles vão ser presos no inferno e ficarão lá sofrendo pelos séculos dos séculos. Isso aqui é um debate do Sinédrio. Com as duas principais casas, as duas concordam que existe uma purificação após a morte, só que uma delas acredita que é imediato, como inclusive é o que a igreja hoje defende, né? A gente não sabe como é esse tempo. A outra acha que eles... E a Hillel não. Isso, e Hillel acha que vão ficar 12 meses nessa purificação. Então, o que eu estou te mostrando aqui é que já trouxe um documento que é esse Testamento de Abraão. Só que te trouxe o Sinédrio agora. Avisando que lá não tem meses, né? Para contar. Exatamente. Então, mas os judeus é como você disse, né? Cada um tem a sua... Juan, manda aí. Bom, você citou o Tosefat, Sanhedrin, né? Tosefta Serhandrim. 13 e 3, né? De fato, aqui que ele fala que aqui há 3 grupos do juízo. Justos completos, ímpios completos e os intermediários. Parece que eu adivinhei que ele ia trazer isso aqui, né? Então, só que existe um problema. Esses ímpios... Da coluna do meio. Os intermediários, eles vão para o Gehinom, né? Que é temporário. Que é uma só forma que aqui, de chamar, né? Eles advogam que o Gehinom não é para purificar, é para punir. E eles não vão advogar tipo uma ideia de purgatório onde a pessoa passa por uma purificação. Lá serve para punir. Não, tem. Inclusive eu li Mitrapeim. Eles são curados. Então, não, serve para punir a pessoa. Ué, mas eu acabei de ler. Eu também li. Eu estou com esse trecho aberto aqui. Muito bem, então vamos pegar aqui, ó. É na parte em que eles descem o Mitrapeim. São aqui, ó. Tá no capítulo 13... Cita uma parte onde fala que Gehinom é purificação. Tá exatamente aqui, ó. Shkulim shebehem, yordim legehenam, descem até o seu inferno, como eles chamam. Metzaf tsefim, gritam ali. Veolim o mitrapeim, sobem desse inferno e se curam. Mitrapeim. Rapé, inclusive, né, é a mesma raiz ali de Rafael, né? Então, o que eles defendem, pastor? O que eles defendem? Essas pessoas vão para o Gehinom, elas são punidas, e depois de elas serem punidas, elas saem dali depois de um tempo. Nem eles acreditam no inferno eterno como a gente acredita. Né? Não, eu acabei de ler que eles vão ficar Ledorei e Dorot, aqueles que são séculos dos séculos. Não, ele fala de pena temporária, que o Gehinom é temporário. Mas está aqui, quando a gente citou a Bet Hillel, eles vão ficar ali Ledorei e Dorot, pelos séculos dos séculos. O Gehinom... Quer ver? É na citação da Bet Hillel. É claro que tudo isso que a gente está citando é literatura judaica que não é canônica, mas eu estou mostrando que, dentre todos os judeus daquela época,
Havia essa crença de que há algum tipo de purificação. Inclusive, do Testamento de Abraão que eu trouxe, mostra o fogo purificador das obras. Parece que ele está citando São Paulo, né? Inclusive, tem outra passagem que ele diz que tem um filho do homem que julga essas pessoas, né? Quem está sentado julgando é o filho do homem. Olha como que não é... Aí a gente não sabe se é de antes ou depois de Cristo essa passagem. Se for de antes, é até profético, né? Mas o filho do homem também aparece, por exemplo, Vamos fazer aqui uma reconstrução. É a visão do Messias, Isso. né? Como eles... Esses intermediários vão para o Guerrinom para serem punidos e não purificados. Por exemplo, aqui no Talmud de Babilônia, no Rosh Hashanah 17a, eles falam que os pecadores de Israel e os pecadores dos gentios descem ao Guerrinom e são julgados lá por 12 meses. Depois disso, seus corpos e almas são destruídos e o vento os espalha sob os pés dos justos. E acrescenta, heréticos, apóstatas e os que pecam com o corpo descem ao Guerrinom e são julgados por toda a eternidade. Somente os heréticos, apóstatas e os que pecam com o corpo, né? Então eles vão advogar aqui nesse Guerrinom um juízo temporário, de punição temporária, não a purificação. Assim, você acha que Deus pune as pessoas? Não, sim. Por que Deus pune as pessoas? Deus pune as pessoas no inferno. Ele não pune as pessoas aqui. Aqui também, mas a gente está falando de vida pós-morte. Por que Deus pune os seus santos? Ele pune os seus santos? Não, pune... Para quê? Para que se aperfeiçoe a justiça. Exatamente, mas essa é a punição do purgatório. Mas o texto é a justificação. Mas o texto que você citou não está falando de um lugar intermediário de purificação. Tá, mit rapeim. Rofê, eu acabei de médico em hebraico, tá curando as pessoas. Eu acabei de ler aqui no Rosh Hashanah, no Talmud aqui, que é punição. Mas é uma punição que é por 12 meses apenas. Olha só, quem tem filho em casa vai saber. Quando a gente pune uma criança, é para o bem dela, não é que a gente odeia a criança. Então, mas o purgatório não é punição, é purificação. Mas é uma punição purificadora. Não, aí você já está inventando. A pessoa, não tô. Um tipo de punição é onde a pessoa vai sofrer muito. É como se fosse o próprio fogo do inferno nosso aqui, né? Porque os judeus não acreditam nisso. É como se fosse o próprio fogo do inferno. Então eles advogam que essas pessoas vão para o Guerrinom, serem punidas e não purificadas, e só ficam lá 12 meses. Não, você não pode dizer não purificadas, porque eu trouxe o texto para você do Sinédrio dizendo que eles são curados, mit rapeim. Não, mas eu trouxe os textos mais, tanto do primeiro século... Mas seu texto diz que eles não são curados? Os textos falam que eles são eliminados, na verdade. É que tem uma categoria que eles acreditam que é eliminada, outra não. Então o que você falou não é consenso. Exato, mas o que eu estou te mostrando... Não, o consenso mesmo. Mas é sobre a imortalidade da alma, nesse sentido. Mas que tem... Então, a escola de Hillel, faltou a de Akiva, por Exatamente, exemplo. isso. Mas, mesmo assim, a gente está falando de posições judaicas. A de Akiva acho que são 40 dias, mais à frente aqui. Se você perguntar para um judeu hoje o que você está falando, ele vai falar a mesma coisa. Não, mas eu não tenho interesse nos judeus de hoje. Quando você vai para o Novo Testamento, você tem a escola dos... saduceus que nem acreditavam em nada disso. Que nem acreditavam em nada, que achavam que não tem alma, acabou. Exatamente. Que Jesus chama eles de muito enganados, inclusive. Os saduceus, se não me engano, acreditavam só no Mas eu gostei desse tema que ele trouxe sobre punição. Gente, Deus não pune as pessoas. Inclusive esse texto de Orígenes que eu trouxe, é Orígenes advogando isso contra Celso. Dizendo, Deus não pune as pessoas porque ele é mau. Ele pune as pessoas nessa vida porque ele quer que elas se curem. Deus não quer a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva. Davi, que é posto como um exemplo de santidade no Antigo Testamento o tempo inteiro, sempre aparece Davi nos debates no fim das contas, né? Ele é punido pelos pecados que ele faz 2 vezes, né? Essas punições não são... Porque um pecado contra Deus é irreparável, só o Filho de Deus pode reparar. A gente está falando de punição pós-morte, está falando de punição terrena. Estou falando das duas. Punição que cura a pessoa. Que faz com que ela perca essa madeira, palha, feno. Você está usando um exemplo de punição em vida que Davi recebeu para divulgar uma punição pós-morte. Eu posso malabarismo mostrar, isso aí. Não é malabarismo, porque a gente tem também o texto de Mateus 5, 26, em que Nosso Senhor diz o seguinte: entra em acordo, 25, entra em acordo com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, agora. Senão ele te entregará ao juiz, e o juiz ao guarda, e tu serás lançado na prisão. Em verdade te digo, Mateus 5, versículo 25. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Se há o último centavo, há fim. Aqui ele fala da mesma coisa que você pode resolver aqui nessa terra, nesse aion, ou então quando você for preso, e aí sim a coisa vai ser muito mais complicada, vai ser muito pior. Porque é muito melhor a pessoa passar pelo juízo e só ter ouro e prata, do que passar por esse fogo purificador, como você disse, é uma punição,
É uma punição purificadora para que a pessoa possa ver a Deus. Esse texto que É um você acabou remédio. de citar é o texto mais fácil para refutar. Porque, Vamos ver. porque o texto ele começa num contexto de oferta. Deixe perante a oferta, no altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Então, voltando, faz a tua oferta. A oferta a gente faz aonde, pastor? No pós-vida ou aqui na terra? Em vida. Em vida. Entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Aí eles colocam esse versículo aqui como se fosse um purgatório. Você tem que pagar o último centavo para sair do purgatório. Mas o texto está falando de algo que acontece em vida, né? No ofertório. Você vai ofertar na igreja, mas antes de você ofertar, você tem que se reconciliar com o seu irmão. Porque você tendo uma dívida com o seu irmão, era muito comum antigamente a pessoa se oferecer como escravo ou até mesmo ser presa por causa de dívida ou alguma verdade. coisa. Então, o contexto inteiro está falando de algo que está acontecendo aqui na Terra, que é a oferta no altar. Não está falando de pós-morte aqui. Muito bem. Você disse que o contexto não fala de reino dos céus aqui, de inferno, de nada. Não, dos últimos centavos está falando de oferta no altar. O texto de Mateus ele é dividido em uma introdução, em um epílogo no final, que é uma paixão, morte e ressurreição de Cristo, e 5 grandes livros, vamos dizer assim. É como se São Mateus quisesse ter feito um novo Pentateuco para os cristãos, já que ele provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. E o primeiro desses livros, os livros sempre são Discursos de Jesus e Acontecimentos. Esse aqui é um dos discursos, é o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele começa com a seguinte frase, né? Ele sobe lá na montanha, senta e ele diz o seguinte no versículo 3. Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele já começa a falar de reino dos céus. Ele faz todas as bem-aventuranças. Depois, nós vamos para Jesus falando sobre a nova justiça, no versículo 17 em diante. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. E ele diz, quem abolir um só desses mandamentos, versículo 19, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será considerado o menor no reino dos céus. Está falando do céu aqui. Depois, sobre cometer homicídio. Ouvistes falar... não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio será réu no julgamento. Já traz até a ideia do julgamento aqui. Eu, porém, vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com ira será réu no julgamento. Quem disser a seu irmão imbecil será réu perante o sinédrio. Quem chamar o seu irmão de louco será réu diante da geena do fogo, do inferno. E logo em seguida, ele fala desse contexto. E adiante, ele fala de cometer adultério. Ouviste dizer, não cometerás adultério. Tá? Enfim, se teu olho direito te causa escândalo, arranca e joga para longe, pois é preferível perderdes um de teus membros que teu corpo inteiro ser lançado à geena. Então, esse tempo inteiro aqui, todo o Sermão da Montanha é falando do reino dos céus. Esse é o contexto em que Jesus está falando. Pera aí, Ariel. Você fez um passeio de vários textos que não se conectam com esse daqui. Todos são capítulo 5. Não, então tá bom. Então lê pra mim aqui Mateus 5, do 24 em diante. Você quer isolar um versículo não em relação ao capítulo? Você falou sobre os últimos centavos. Você me pediu o contexto. Mas onde começa essa história? Peraí, você me pediu o contexto Ariel, e eu trouxe o contexto para você. Aí quando você viu o contexto... Deixa eu concluir. Quando você viu que o contexto não te favorece, você pediu para eu isolar o versículo? Não, você não está isolando o versículo. Você fez um malabarismo com vários textos que não se conecta com esse aqui. Não é malabarismo que eu vim em linha reta. Eu fui falando cada uma das passagens antes e depois... Tá bom, então me mostra aqui qual que é o começo da conversa quando se fala dos últimos centavos. O começo da conversa é... versículo 24. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Esse é o começo da conversa. Não, o versículo 24. É quando começa a falar. Você quer isolar o versículo em relação ao contexto, Juan? Que vergonha. Não, você que está passando vergonha, porque Jesus ele inicia um assunto aqui, pastor, no versículo 24. Mateus 5, 24. Mas aí... Quando deixar a tua oferta no altar, antes de deixar, vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Aqui começa o contexto dessa conversa, que o homem é preso, ele só é solto depois de pagar o último centavo. Você acha que tudo que Jesus falou antes e logo depois não tem conexão com isso? Não, a gente tem assunto que Jesus ele fala, depois ele começa outro e começa outro. Aqui o contexto desse pessoal que está aqui pagando os últimos centavos começa porque antes de ele dar a oferta no altar, que é uma coisa que acontece na vida terrena, ele tem que reconciliar com o seu irmão o mais depressa possível. Muito bem, acho que porque se ele não reconciliar, o irmão dele vai levar ele ao juiz e o juiz vai prender ele só sai de lá quando pagar o último centavo. Então, esse acontecimento dos últimos centavos que você atrela ao purgatório está acontecendo em vida.
Não tem nada a ver de pós-morte. Todos os textos do capítulo 5 são sobre o céu, menos esse. É isso que está dizendo, menos o versículo 24. Não, você pode pegar todos... eu estou falando desse texto em específico que começa no 24. Bem, todo mundo assistiu, cada um olha aí, se quiser voltar, inclusive, para assistir de novo, tire sua conclusão. Assim, pode ler que o versículo 24 em diante começa com a oferta no altar. Mas assim, eu quero complementar. E onde que se dá a oferta no altar? Cada um falou aqui É da no sua visão. pós-morte? Eu queria dizer quais são os padres da igreja que confirmam a minha interpretação. Orígenes no século III, Clemente de Alexandria no século II, Cipriano de Cartago no século III, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então assim, Orígenes, que fala grego, não entendeu essa passagem, mas o Juan hoje entendeu. Clemente de Alexandria não entendeu a passagem, mas o Juan hoje, nossa, entendeu. Cipriano de Cartago errou. Juan hoje corrige ele. Bom, Agostinho errou. Orígenes fala... Eu prefiro seguir essas pessoas. A gente está perdendo o nível. Peraí, pastor. Calma aí. A gente está perdendo o nível e aí fica Não, ruim pastor. o debate. Um eu já vou te passar. A gente está perdendo o nível e fica ruim o debate. Como teólogo, posso dizer, capítulo 5 de Mateus não tem um contexto só. Errou o Ariel. Porque Jesus disse assim, ó, 6 vezes ele falou, visto que foi dito aos antigos, e cada hora ele pinça um assunto de alguma parte. Ele termina com o reino dos céus vezes ou ele inferno. pinça, 2 vezes ele pinça do Decálogo, 2 vezes ele pinça do Talmud, e 2 vezes ele pinça o que foi dito aos antigos. E como que da ele conclui, cultura, pastor? Como da que ele cultura. O que eu estou dizendo é que não há um único contexto. Tudo bem, mas ele está pensando de 6 contextos distintos. Todo então, contexto fala de céu e inferno. E ok, é que assim, eu só não queria que baixasse o nível. O sermão da montanha, Entende? eu entendo. Você baixou o nível e tá falando há um único contexto. Nem há um único contexto, mas mesmo que houvesse um único contexto, se você tivesse razão, não precisava baixar o nível. É só isso. Mas aí eu cortei o Juan. Deixa eu só complementar. Essas mesmas pessoas que você falou que é especialista em grego, elas também advogavam que Pedro não é a rocha, é Cristo, que Maria pecou, inclusive Orígenes, São Tomás de Aquino. Então isso não é argumento para falar que ele está certo porque ele sabia muito grego. Sem contar que antigamente... Eu estou dizendo que tudo que eles falaram está certo. Então mas pronto, você está aceitando o que te convém. Não, os padres eles discordavam em si muitas coisas, mas essa é uma que eu te mostro aqui agora, que vários deles concordam. Então, mas não é o que está no versículo bíblico. Como ele mesmo disse, Jesus ele vai pincelando assuntos. E aqui ele começa a falar de algo que acontece na terra aqui, que é a oferta no altar. Bom, não tem como você... Eu quero deixar pelo menos 5 minutos ininterruptos para cada um, e aí a gente finaliza, porque, a meu sentir, a gente vai cair o nível do debate. Não, exatamente. E não era o que eu gostaria. Então, Juan, me perdoa se eu fui descortês com você. Ariel, me perdoa se eu fui descortês com você. Mas eu comecei segundo os nossos sorteios com o Ariel. Você tem 5 minutos, até 5 minutos, ininterruptamente, você usa quando você quiser. Muito bem, eu vou trazer alguns textos aqui que falam de como é a vida do homem aqui nessa terra e sobre a purificação que Cristo traz pra gente. O primeiro texto da primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, no versículo 8. Nós temos aqui São Pedro dizendo: cultivai constantemente o amor mútuo, pois o amor cobre uma multidão de pecados. São Pedro está escrevendo isso aqui para pessoas que já foram batizadas, pessoas que já têm a salvação. Mas ele ainda diz que é necessário o amor para cobrir pecados. Ele está se referindo à pena, a consequências do pecado cometidos após o batismo. E ele começa a dar algumas recomendações que são coisas que a igreja sempre enriqueceu com indulgências, ou seja, sugeriu como coisas que podem purgar essa pena. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Então são essas obras de misericórdia. E não é só ele que fala isso, nós temos também na carta de Santiago dizendo uma coisa muito parecida no capítulo 5. No versículo 19, finalzinho da carta, ele fala: meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e outro reconduzir, que esse então saiba, quem faz voltar um pecador do seu caminho errado, salvará a sua vida da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Então nós vemos que mesmo o sangue de Cristo nos lavando, pecados após o batismo, como a carta aos Hebreus diz, são diferentes. Eles sujam a nossa alma. Apesar da culpa e da condenação eterna já ter sido lavada por Cristo, o sangue de Cristo tem que lavar essas coisas através das nossas obras. Temos que completar em nossa carne o que falta a paixão de Cristo. Não que falte algo à paixão de Jesus Cristo, não é isso que São Paulo está dizendo, mas que através da paixão de Cristo são necessárias essas boas obras para nos purificar.
A gente precisa lembrar que no céu não entra nada de impuro. Então, uma pessoa que comete, por exemplo, uma pessoa que é viciada aí em sites aí, eróticos e tudo mais, vai para o inferno. Mas uma pessoa que também não trata bem a sua esposa, ela também é uma pessoa que está impura. Não pode entrar no céu assim. Mesmo que ele não traia a esposa, se ele trata mal, ele tem ainda esses pecados que, apesar de não levar à morte, não podem entrar no céu. Eu quero terminar com o texto de João 13, em que Nosso Senhor está recebendo os apóstolos para a última ceia. Aquilo ali tudo é uma imagem do que vai acontecer com a gente no céu, quando vamos sentar nas núpcias do Cordeiro. E nesse momento o que Jesus faz é pegar cada um deles e lavar os seus pés. E quando chega em São Pedro diz: Senhor, você vai me lavar os pés? Não, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Você precisa estar limpo para estar comigo. Ele: não, então lava também a minha cabeça e todo o meu corpo. E Jesus diz o quê? Quem já tomou o banho não precisa tomar outro, precisa apenas lavar os pés. Esse é o purgatório. É a pessoa que já está limpa, mas tem que entrar no céu. Enquanto que Judas, como ele diz, nem todos estáis limpos, e Judas não pode participar da última ceia. É claro que tudo isso é uma interpretação espiritual, analógica sobre o purgatório. Mas é isso que é o purgatório, é o fogo purificador de Cristo, que é uma última misericórdia, para quando eu começo a ver o rosto de Cristo, ele queima todos os meus pecados, e por essa misericórdia que Cristo conquistou para a gente na cruz, eu entro no reino dos céus. Maravilha. Usou 3 minutos. Juan, você tem seus 5 minutos, e você pode usar quanto você quiser. 3? Não, é 5, mas ele usou 3, 5, mas um você também tem 5 se você quiser terminar sim. antes. Bom, tudo que ele falou, nenhuma parte citou uma purificação pós-morte, né? Até porque, como eu falei anteriormente, existe 2 tipos de pecados. O pecado, até mesmo na etimologia grega e hebraica, tem a diferença entre transgressão, pecado e iniquidade. O pecado é o tropeço, a iniquidade seria o pecado deliberado, que seria o mais grave. E a pessoa no pecado deliberado, ela vai para o inferno. E a pessoa que tem como pecado normal, que é o tropeço, ela pode se arrepender em qualquer momento da vida dela. Ela é justificada por Cristo, ela não carrega a culpa daquele pecado, porque Cristo levou na cruz, né? Isso já remonta, por exemplo, o êxodo do Egito, quando o anjo passou lá pelos obrais que estavam com o sangue do cordeiro. Ninguém foi punido, tinha um monte de pecadores lá, ninguém foi punido, ninguém foi castigado. Por exemplo, quando Abraão apresenta seu filho Isaac, né? Morreu uma ovelha no lugar dele, né? Representando também a Cristo, que Cristo leva com seu sangue todos os pecados, né? De quem se arrepende. Então, para finalizar, eu até achei que você ia falar esse texto, né? Sobre as chicotadas, né? Que é um texto que o catecismo ele coloca, né? Esse texto aqui do servo infiel, que recebe poucas chicotadas, mais uma vez refutando o que o próprio catecismo diz, é um texto que fala sobre a volta de Cristo, sobre diferenças de punições. E, mais uma vez, o purgatório não aparece aqui, porque Cristo está falando do retorno dele, e quando ele vier, ele vai dar as punições, né? Uns vão receber mais chicotadas, outros menos chicotadas. Isso se conecta muito com o que ele fala sobre o juízo para Cafarnaum. Porque Cafarnaum teve muitos milagres, e eles não se arrependeram. Agora Cristo fala assim, e tu, Cafarnaum, vai se elevar até o céu? Não, você vai ser abatida até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até hoje. Digo-vos, porém, que haverá menor rigor, menos chibatadas, para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então a gente vê que, além de não existir purgatório, e você não ter citado nenhum texto que fala de purificação pós-morte, nós temos aqui a condenação que é somente ao inferno e diferenças de punições.